Prepare-se, porque a história que vou contar é daquelas que você só acredita, porque sabemos que no palácio do rei Davi, em Jerusalém, tudo era possível. Entre intrigas palacianas e segredos que as paredes de pedra sussurravam, desenrolou-se um escândalo que até hoje deixa todos boquiabertos. Amnon, o primogênito de Davi, conhecido tanto por sua posição privilegiada quanto por seu coração inquieto. Mas o que realmente colocou Amnon no centro das atenções não foi um feito heróico ou uma conquista digna de nota. Não, o que o fez famoso foi seu desejo proibido e escandalosamente obsessivo por Tamar, sua meia-irmã. Tamar, por sua vez, não era apenas mais uma dama da corte, era a personificação da beleza e da graça, e sua pureza era tão conhecida quanto sua linhagem real. Enquanto isso, Jonadab, primo dos dois, com uma reputação de astúcia que fazia até os mais velhos no palácio balançarem a cabeça em desaprovação. Em um movimento que mais tarde seria lembrado como a faísca que incendiou o escândalo, Jonadab sussurrou no ouvido de Amnon um plano tão maquiavélico que deixa qualquer um, em qualquer época, desnorteado. O plano era simples. Amnon deveria fingir-se de doente e pedir a Tamar que o cuidasse, criando a oportunidade perfeita para seu ato vil. Tamar, com a inocência de quem desconhece as maquinações das sombras, entrou na câmara de Amnon com a intenção de cuidar de seu irmão. Mas o que se seguiu foi um pesadelo. Amnon, rejeitando a comida e mandando todos embora, revelou sua verdadeira intenção: ter relações com sua amada irmã. Tamar, num misto de surpresa e desespero, tentou apelar para a razão e para o bom senso de Amnon, implorando-lhe que pensasse nas consequências de seus atos, que considerasse a desonra que cairia sobre eles. Mas a razão foi ignorada, e o que se seguiu foi um ato de violência que chocou a todos, deixando marcas que nem o tempo poderia apagar. Tamar, outrora uma figura de pureza e orgulho, tornou-se símbolo de uma tragédia que abalou os alicerces da família real. Um escândalo que ainda hoje é cochichado nos cantos mais escuros do palácio. E assim, o que começou como um desejo proibido transformou-se numa história de traição e consequências trágicas, um lembrete sombrio de que até os grandes podem cair e de que os segredos, uma vez revelados, podem destruir muito mais do que apenas reputações. A coisa toda virou um escândalo quando Amnon, depois de consumar sua paixão proibida, de forma cruel, a descartou e a jogou para fora como se ela fosse nada. A pobre garota, com seu manto real rasgado e cabelos, vagou pelo palácio, o próprio retrato da desolação. Então Absalão, o irmão protetor de Tamar, havendo nessa situação, não disse uma palavra. Ele estava fervendo por dentro, planejando como acertar as contas. E o rei Davi? Furioso, sim, mas não fez nada. A tensão estava no ar, você podia cortá-la com uma faca. Passados os dias, durante a festa da tosquia, com todo mundo se divertindo e Amnon já meio alto com o vinho, Absalão fez sua jogada. E foi um golpe de mestre. Amnon, o herdeiro do trono, acabou sendo morto por Absalão. Pode acreditar? Absalão teve que fugir, claro. Foi para Geshur e o palácio. Um caos total. Davi, o grande rei, com seu reino agora dividido e seu coração partido. Essa história é um lembrete de que até nas famílias mais poderosas, os segredos e as tramas podem levar a desastres inimagináveis. Amor, ódio, vingança. Parece coisa de novela, mas aconteceu mesmo bem ali na corte do rei Davi. Então Joabe, aquele que comanda todas as tropas do rei, notou que Davi estava meio para baixo, todo melancólico por causa de Absalão, seu filho rebelde que tinha sido mandado embora. Joabe, sempre o estrategista, bolou um plano digno para fazer as pazes na família real.
Ele chamou uma mulher de Tecoa, conhecida por não levar desaforo para casa, e a transformou na viúva mais convincente que você pode imaginar, com direito à roupa de luto e tudo mais. Essa mulher chega no rei Davi com uma história de cortar o coração. Ela diz que era mãe de 2 filhos que brigaram, e um acabou matando o outro. Agora, o restante da família queria a cabeça do sobrevivente, deixando a pobre mulher sem ninguém. Davi, com seu coração de manteiga, caiu feito um patinho e prometeu ajudar o filho da mulher. Mas aí a mulher, seguindo o script de Joabe, joga na cara do rei que ele estava sendo meio hipócrita, perdoando o filho dela, mas não dando a mesma chance para Absalão. Davi, que não é bobo nem nada, sacou que tinha dedo de Joabe na história toda e o colocou contra a parede. Joabe, sem saída, admitiu tudo, explicando que tinha feito tudo pela família. No fim das contas, Davi, todo emocionado com a performance da mulher e a lábia de Joabe, decidiu que Absalão podia voltar para Jerusalém, mas com uma condição: que ele não aparecesse na sua frente. E assim, graças a uma encenação digna e à ajuda de Joabe, a família real teve um episódio feliz. Mas, entre nós, todos sabem que em corte de rei, calmaria é só o prelúdio da próxima tempestade. Fica de olho, que essa história ainda vai dar o que falar. Absalão, aquele filho deslumbrante de Davi, de cabelos volumosos, finalmente voltou para Jerusalém. Mas não pense que tudo estava às mil maravilhas. Ele e Davi estavam mais para estranhos sob o mesmo teto do que para pai e filho, com Absalão morrendo de vontade de ter sua posição e honra restauradas. Absalão, impaciente e louco por um pouco de reconhecimento, tenta chamar a atenção de Joabe, aquele que sempre tem um plano na manga. Mas Joabe não deu atenção para Absalão, ignorando-o completamente. E Absalão, que não é de levar desaforo para casa, decide jogar pesado. Põe fogo nos campos de Joabe. Sim, você ouviu direito, fogo. Uma jogada ousada que, claro, fez Joabe correr até ele, provavelmente mais vermelho que as chamas que consumiam suas terras. Joabe, meio que sem opção, leva Absalão até Davi. Foi um encontro para ninguém botar defeito. Davi, o rei, o pai, num gesto que ninguém esperava, dá um beijo de reconciliação em Absalão. Isso mesmo, um beijo. Depois de todo esse tempo, de toda essa tensão, parece que finalmente as coisas iam se acertar. Mas aqui entre nós, sabemos que quando se trata da corte do rei Davi, um capítulo de drama encerrado é apenas o prelúdio de mais confusões e tramas. Absalão pode ter ganhado o beijo do pai, mas algo me diz que as intrigas e as ambições estão longe de acabar. Em meio ao brilho e às sombras da antiga Jerusalém, surge Absalão, esse filho de Davi, de incomparável beleza, cuja ambição pelo poder ultrapassava as fronteiras do reino de seu pai. Estamos falando do dramático capítulo 15, 2 Samuel, um verdadeiro épico de astúcia e traição, digno das mais envolventes tramas palacianas. Absalão, após retornar de seu exílio e ser reintegrado à vida da corte, não se contentava em ser apenas mais um na linhagem real. Ele almejava algo muito maior, o trono de Israel. E para alcançar seu objetivo, Absalão bolou um plano infalível. Com uma comitiva digna de um rei, carruagens, cavalos e 50 homens correndo à frente como se fossem seus próprios súditos, Absalão se posicionava estrategicamente à porta da cidade todas as manhãs. Era lá que ele fazia seu show de carisma. Um verdadeiro mestre na arte de seduzir as massas. Com um sorriso aqui e uma palavra gentil ali, ele não só ouvia as queixas do povo, como também insinuava que, sob seu comando, a justiça prevaleceria de uma maneira nunca antes vista em Israel.
Dessa forma, Absalão foi aos poucos tecendo sua rede, conquistando a lealdade e o amor do povo, um verdadeiro golpe de mestre na política de corações e mentes. E assim, com cada gesto calculado e cada palavra ponderada, Absalão roubava silenciosamente a cena e os corações dos israelitas, preparando o palco para o ato mais ousado de sua vida, a tentativa de usurpar o trono do próprio pai. Absalão, com sua beleza e astúcia, prova mais uma vez que na luta pelo poder nem mesmo os laços de sangue são sagrados. Após 4 longos anos de planejamento e construção de alianças, Absalão decidiu que era hora de fazer sua grande jogada. Sob a fachada de um voto religioso, ele partiu para Hebrom, um movimento estratégico disfarçado de devoção. Mas não se engane, a verdadeira intenção de Absalão era tudo menos piedosa. Em Hebrom, ele iniciou sua teia de conspiração, enviando espiões por todas as tribos de Israel com uma mensagem explosiva. No sinal da trombeta, todos deveriam aclamar: Absalão reina em Hebrom. A trama de Absalão ganhou um aliado surpreendente, mas devastador: Aitofel, o Gilonita. Sim, o próprio conselheiro de Davi, cuja sabedoria era comparada à consulta divina, agora estava do lado de Absalão. Imagine só o choque e a dor de Davi ao descobrir que uma de suas mentes mais confiáveis havia se voltado contra ele. A defecção de Aitófel não era apenas uma traição, era um sinal claro de que as marés estavam mudando. Quando a notícia da revolta chegou a Davi, ele sabia que a situação era crítica. Com a perspectiva de uma batalha iminente nas ruas de Jerusalém, Davi, num gesto de grande altruísmo e para evitar o derramamento de sangue entre seu próprio povo, escolheu o exílio. Acompanhado por seus leais seguidores, ele deixou o palácio, mas não sem antes tomar uma precaução: deixar 10 concubinas para trás, uma decisão que teria consequências duradouras. A jornada de Davi foi marcada por momentos de lealdade inabalável e traição amarga. Itai, o giteu, um estrangeiro entre eles, se destacou por sua fidelidade inabalável a Davi, prometendo segui-lo na adversidade. Enquanto isso, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, foram encarregados de uma missão dupla: retornar a Jerusalém com a arca e atuar como os olhos e ouvidos de Davi, numa rede de espionagem sagrada. A trama de Absalão, embora brilhantemente concebida, desencadeou uma série de eventos que testariam a fibra moral e a resiliência de um reino. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento, e o jogo de poder que se seguiu foi nada menos que um épico bíblico, cheio de traição, fidelidade e o eterno questionamento do verdadeiro significado da liderança e da lealdade. Na trama digna das mais intricadas narrativas, a jornada de Davi, após sua fuga do palácio, é marcada por momentos de intensa emoção e estratégia. Ascendendo o Monte das Oliveiras, a figura de Davi, descalço e com lágrimas marcando seu rosto, é a imagem viva da humildade e da dor. Mas mesmo nesse momento de vulnerabilidade, a astúcia de Davi não o abandona. Husai, seu leal amigo e conselheiro, é designado para uma missão dupla: retornar a Jerusalém e atuar como um espião dentro do círculo de Absalão, com o objetivo expresso de confundir e contrariar os conselhos de Aitofel, o traidor. Mas a saga não para por aí. Em meio à turbulência surge Simei, um personagem cuja lealdade à casa de Saul o leva a amaldiçoar e lançar pedras contra Davi e seus seguidores. As maldições de Simei ecoam as antigas rivalidades, trazendo à tona as complexas dinâmicas de poder e retribuição que permeiam a história de Israel. E ainda que seus próprios homens insistem por retaliação, Davi escolhe um caminho de paciência e reflexão, considerando que talvez essas provações sejam um teste divino.
Este capítulo da vida de Davi, repleto de contrastes entre lealdade e traição, e entre a busca por justiça e a resignação ao destino, reflete a profundidade dos desafios que moldam os líderes. A cada passo, a cada decisão, Davi se depara com o peso de suas escolhas passadas e a incerteza de um futuro que se desenrola em meio a conflitos e alianças tênues. À medida que o sol se põe sobre a terra de Israel, a história de Davi, entrelaçada com as de Husai e Simei, oferece uma meditação sobre a natureza da liderança, a complexidade das relações humanas e a inescapável presença do divino no destino dos homens. O capítulo 16, segundo Samuel, então, não é apenas um relato de eventos históricos. É uma tapeçaria rica em lições sobre a fragilidade do poder, a importância da lealdade e a inevitável confrontação com as consequências de nossas ações. Esses encontros ao longo da estrada, carregados de traição, julgamento e humildade, desenham um retrato complexo de Davi. Um rei em fuga, sim, mas também um homem confrontado com as sombras de suas próprias decisões e o peso do destino que parece tecer em cada passo os fios de sua redenção ou sua ruína. Com o rei agora em fuga, Jerusalém se torna palco de uma das mais chocantes demonstrações de desafio e traição de Absalão. Influenciado pelos conselhos de Aitofel, Absalão comete um ato de desrespeito e rebelião sem precedentes, ao invadir as tendas de seu pai e possuir as concubinas que Davi havia deixado para proteger o palácio. Este ato de profanação não só reforça a pretensão de Absalão ao trono, mas também cumpre de maneira amarga a profecia recebida por Davi, anunciando que a maior desonra viria de sua própria casa. A ascensão de Davi, de simples pastor a rei de Israel, é marcada por vitórias e conquistas, mas também por falhas e desafios pessoais. Agora, diante da rebelião de Absalão, Davi vivencia a amargura da perda e da humilhação. Uma dor agravada não por adversários externos, mas pelas ações daqueles mais próximos a ele, tanto de seu próprio sangue quanto de conselheiros de confiança. Na calada da noite em Jerusalém, o ar estava carregado de tensão e intriga. O capítulo 17 de 2 Samuel nos leva ao coração da rebelião de Absalão. Em meio a essa teia de traição e poder, Aitofel, o conselheiro cujas palavras eram quase como oráculos, emerge com um plano que poderia alterar o curso da história. Com a calma de um mestre de xadrez posicionando suas peças, Aitofel apresenta a Absalão um plano ousado e impiedoso, uma perseguição rápida para eliminar Davi. Ele propõe liderar pessoalmente 12.000 homens em uma missão noturna, aproveitando a vulnerabilidade de Davi, enfraquecido pela fuga e pelo desgaste. A intenção de Aitofel era clara e letal: assassinar apenas o rei, poupando o restante do povo numa tentativa de forjar uma transição de poder rápida e sem derramamento de sangue desnecessário. Este conselho não era apenas um testemunho da mente estratégica de Aitofel, mas também revelava uma frieza impressionante, pronta para sacrificar um rei para solidificar o reinado de Absalão. Tal manobra buscava não apenas garantir uma vitória rápida para Absalão, mas também moldar o futuro do reino sob sua liderança, evitando uma guerra civil prolongada e unindo o povo sob uma nova coroa com um mínimo de resistência. Neste momento crítico, os corredores do poder em Jerusalém vibravam com o peso das decisões tomadas nas sombras, decisões essas que poderiam determinar o destino de muitos. Em uma reviravolta digna dos mais intricados contos de espionagem e lealdade, o cenário político em Jerusalém toma um rumo inesperado graças à intervenção de Husai, o arquita. Este aliado de Davi, infiltrado no conselho de Absalão, torna-se a peça-chave na luta pelo destino do reino,
Diante do conselho ardiloso de Aitofel, Husai apresenta uma estratégia alternativa, apelando para o orgulho e a sede de glória de Absalão. Ele descreve Davi e seus homens não como fugitivos derrotados, mas como guerreiros formidáveis e perigosos, sugerindo que Absalão deveria liderar pessoalmente um exército unificado de Israel para uma batalha decisiva. Este conselho não só infla o ego de Absalão, mas crucialmente oferece a Davi o tempo de que ele desesperadamente precisa para se fortalecer e planejar sua próxima jogada. A decisão de Absalão e dos anciãos de Israel de seguir o conselho de Husai marca, sem que eles percebam, o início de sua queda. Husai, consciente da situação precária e da janela de oportunidade estreita, age rapidamente para informar Davi do perigo iminente, instruindo-o a cruzar o Jordão sem demora. No entanto, a missão de transmitir esta mensagem vital quase falha, quando os mensageiros de Husai são detectados deixando a cidade, desencadeando uma perseguição que poderia ter acabado com a vida do rei Davi. Em um momento de tensão palpável, os mensageiros encontram refúgio na casa de um lealista de Davi, onde um poço se torna seu esconderijo improvisado, encoberto por uma lona e grãos. O desfecho do capítulo 17 de 2 Samuel é tanto trágico quanto instrutivo, marcado pela decisão final de Aitofel. Ao perceber que seu conselho, embora estratégico e astuto, havia sido descartado em favor do plano mais cauteloso e dilatório de Husai, Aitofel antevê o desastre iminente que se abateria sobre Absalão e seus seguidores. Sua reação a esse pressentimento é profundamente sombria. Ele escolhe acabar com sua própria vida, um ato que sela seu destino e serve como um eco sombrio das consequências da traição e do orgulho. A escolha de Aitofel por um fim tão trágico sublinha a gravidade com que ele encarava a situação e a derrota que via como inevitável. Ele, um homem de grande sabedoria e inteligência, encontra-se em um beco sem saída, onde sua lealdade mal colocada e suas ações contribuem para sua própria desolação. Este ato final é um testemunho do peso insuportável do fracasso e do desespero que podem acompanhar aqueles cujas ambições os levam a trair seus princípios e aliados. À medida que o amanhecer rompe, trazendo consigo uma nova luz sobre as terras conturbadas de Israel, o capítulo 18 promete nos levar ao auge do conflito, onde o campo de batalha do bosque de Efraim se tornará o cenário para o derramamento de sangue, coragem e o custo doloroso do desejo pelo poder. Esta batalha iminente não é apenas um confronto militar, é também o ponto culminante de uma profunda tragédia familiar, onde as linhas entre o pessoal e o político são irrevogavelmente borradas. A batalha entre Davi e Absalão é uma das mais emocionalmente carregadas de toda a narrativa bíblica, destacando a trágica ironia de um pai forçado a lutar contra seu próprio filho. Davi, o rei que havia consolidado as tribos de Israel sob sua liderança e estabelecido Jerusalém como a capital, agora se via em uma posição angustiante, preparando-se para enfrentar as forças lideradas por seu filho Absalão. Na véspera da batalha, Davi demonstra sua sagacidade militar e sua compaixão paternal. Ele divide suas tropas entre 3 dos seus mais confiáveis comandantes: Joabe, seu sobrinho e comandante de longa data; Abissai, irmão de Joabe; e Itai, o giteu, um estrangeiro que havia jurado lealdade a Davi. Essa distribuição de comando não apenas otimiza as capacidades de suas forças, mas também reflete a confiança de Davi em seus líderes e sua habilidade em inspirar lealdade. A ordem de Davi para que seus comandantes tratem Absalão com gentileza revela a complexidade de seus sentimentos. Apesar da traição amarga e da rebelião de Absalão, o amor de Davi pelo filho permanece entrelaçado com a dor pela corrupção e pela perda.
Essa ordem, dada abertamente diante de todo o exército, sublinha a dualidade de Davi como líder e pai, destacando sua grandeza e suas falhas. Quando a batalha eclode no bosque de Efraim, a natureza se torna uma força a ser reconhecida, com a densidade da floresta e o terreno acidentado desempenhando um papel crucial no desenrolar dos eventos. A floresta, quase como um personagem em si, reivindica muitas vidas, adicionando um elemento de caos e imprevisibilidade à luta. As forças de Davi, embora superiores em habilidade e lealdade, encontram no ambiente uma dificuldade adicional, um lembrete da imprevisibilidade da guerra e da fragilidade humana diante das forças da natureza. O trágico fim de Absalão, em meio à turbulência da batalha no bosque de Efraim, é uma das cenas mais dramáticas e emblemáticas da narrativa bíblica. O príncipe rebelde, conhecido por sua beleza e cabelos luxuriantes, torna-se vítima de sua própria vaidade quando é capturado não por inimigos, mas pela própria natureza. A ironia de sua queda, suspensa nos galhos de um carvalho, retrata vividamente o destino implacável que muitas vezes acompanha a arrogância e a ambição desmedida. A intervenção de Joabe, que desobedece à ordem direta de Davi para poupar a vida de Absalão, é um momento de conflito ético e lealdade dividida. Joabe, agindo conforme sua interpretação do que seria melhor para o reino e para Davi, opta por matar Absalão, vendo nele uma ameaça contínua à estabilidade e à segurança de Israel. Essa decisão, embora possa ser vista como um ato de lealdade ao reino, cria uma ruptura irreparável entre Joabe e Davi, sublinhando a complexidade das decisões tomadas em tempos de guerra e a dificuldade de equilibrar justiça, misericórdia e o bem maior. A notícia da morte de Absalão chega a Davi num misto de vitória e desolação. O cuxita, ao entregar a mensagem, torna-se o portador de um paradoxo doloroso: a salvação do reinado de Davi através da perda de seu filho. O lamento de Davi por Absalão é um dos momentos mais comoventes da Bíblia, revelando a profundidade do amor de um pai que transcende as traições e os conflitos. Meu filho Absalão torna-se um refrão de dor e remorso, refletindo o coração partido de Davi e a tragédia pessoal que muitas vezes se esconde por trás das vitórias políticas e militares. Este episódio ressalta a amarga verdade de que nos jogos de poder e nas lutas pelo trono, as vitórias são frequentemente acompanhadas de perdas pessoais profundas. A história de Davi e Absalão serve como um lembrete sombrio das consequências humanas da ambição desenfreada e da rebelião, mas também da capacidade de amor e perdão, mesmo diante da maior das traições. E assim, chegamos ao fim de mais uma revelação fantástica. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa história incrível. E você, o que achou desse vídeo? Escreva nos comentários e deixe a sua marca nessa revelação fantástica. Assista também essas outras revelações que estão aparecendo na tela. Até a próxima!